Paz, meus irmãos, vamos lá então para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2026. Hoje nós vamos refletir na lição de número 4, que tem por título Os Discípulos e a Tentação. Apesar do título mencionar a tentação dos discípulos, o texto base para a reflexão de hoje será a tentação do Mestre, do Senhor Jesus, que ele enfrentou no deserto logo após o seu batismo nas águas, e que foram registradas pelos evangelistas Mateus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 11, por Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, e por Lucas, no capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Deixa eu só dar uma dica aqui para os irmãos. Quando qualquer texto bíblico for registrado por mais de um autor, é bom a gente refletir em todos eles, né? Não escolher apenas um, aquele que você achar melhor. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes um autor complementa uma informação importante que o outro autor não forneceu. É dessa forma que a Bíblia explica ela mesmo, né? A Bíblia se completa em todo o contexto e não em um texto isolado. Nessa passagem mesmo da tentação de Jesus, temos um exemplo claro disso. Mateus e Marcos registram que após Jesus resistir ao diabo por 3 vezes pela palavra de Deus, o diabo o deixou. Só que Lucas ele faz questão de acrescentar que o diabo o deixou por um tempo. E isso sugere que ele voltaria novamente, né? Com isso, irmãos, eu aprendo que a vida espiritual é como uma guerra. Ela tem várias batalhas, né? Se eu venço uma, eu devo continuar atento, né? Orando sem cessar, vigiando em todo o tempo, porque o diabo não vai desistir enquanto ele não for lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Perceberam, irmãos, como um pequeno detalhe faz toda a diferença? A introdução diz que faz parte da realidade da caminhada cristã lidar com as tentações. O termo tentação no grego possui vários sentidos. A abordagem desta lição enfatiza o sentido de conduzir à má ação ou incitação ao pecado. Veremos que o próprio Senhor Jesus enfrentou tentações, mas sem pecado. É possível e também necessário que o discípulo de Cristo não ceda às tentações. Para tanto, é indispensável andar em espírito, orar em todo o tempo e ter constante vigilância. Bom, então faz parte da realidade cristã lidar com as tentações, né? Isso é fato. O problema é que tem pessoas que acham que não, que quando descem as águas do batismo, sai de lá um super crente, blindado, que não será mais tentado, afinal ele agora é discípulo de Cristo e tem o Espírito Santo. Bom, primeiro que o discípulo de Cristo não passa a ter o Espírito Santo ao descer as águas do batismo, né? Ele já tem o Espírito Santo, ele já passa a ser discípulo de Cristo antes mesmo disso, no momento da conversão, do novo nascimento. Afinal, sem o Espírito Santo não há novo nascimento, né? O que acontece é que no batismo de Jesus nas águas, ele também foi batizado com o Espírito Santo que veio sobre ele em forma de pomba, né? Mas ele já tinha o Espírito Santo desde o ventre, porque em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o novo nascimento, ter a presença ali do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo são 2 eventos distintos, né? E segundo, também que o Espírito Santo não nos impede de sermos tentados, né? No batismo de Jesus mesmo, nós vimos o contrário. Quando Jesus desceu às águas, o próprio Espírito Santo que veio sobre ele o conduziu para o deserto a fim de que ele fosse tentado pelo diabo. E por que, irmãos, que Deus não impede que sejamos tentados pelo diabo? O mesmo Espírito Santo explica através de Tiago, capítulo 1, versículo 12 da sua carta, porque bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Cumprindo assim o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a tentação do diabo, porque o nosso Deus é poderoso para transformar maldições ou tentações em bênçãos, né? Deus não nos deixará ser tentado acima do que nós possamos suportar, né? É diferente. Antes, com a tentação, ele também dará o escape para que possamos suportar. E de que forma que Deus faz isso? Assim como o Espírito Santo ajudava Jesus em suas debilidades como homem no momento da tentação do deserto, e os anjos de Deus o serviram,
Da mesma forma, o Espírito Santo, que também habita em nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, e o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos guardar de tropeçar, porque eles receberam ordem de Deus para isso. Então só temos que fazer a nossa parte, né? Que é vigiar e orar para não cairmos em tentação e andar em espírito para não cumprirmos as concupiscências da carne. Muitas vezes, quando caímos em tentação, é porque nós mesmos não vigiamos e provocamos a tentação acima do que possamos suportar. Deus não tem nada a ver com isso, né? E por fazer parte, por ser uma realidade na caminhada cristã, ou lidar com as tentações, no tópico 1, Jesus vai nos ensinar a resisti-las. Olha o que diz. Estamos fadados, ou destinados, né, a enfrentar tentações ao longo da vida. Por isso, Jesus nos ensinou a orar ao Pai para que Ele não nos deixe cair em tentação. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações que podem surgir em diferentes áreas e dimensões de nossa vida. Por que as tentações surgem em diferentes áreas e dimensões da nossa vida? Porque existe um agente, o promotor da tentação, chamado diabo ou Satanás, né? E ele age de acordo com a nossa necessidade, né? De acordo com a nossa carência. Se, por exemplo, o marido não dá atenção para a esposa, não elogia ela, menospreza a esposa, ela vai se sentir carente, né? Ou vice-versa. Isso serve também para a esposa com relação ao marido. E pode ter certeza, irmãos, que o diabo ele vai usar alguém para fazer isso que o marido ou a esposa não faz. E não pensa que o diabo vai usar alguém sem formosura alguma, não. Ele vai usar coisa boa, agradável aos olhos da carne, como fez com a Eva lá no Éden, né? Ele viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo adverte os casais sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, né? Não vos defraudeis um ao outro, não se neguem um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, pelo desejo ardente que isso vai causar no outro, né? Esse foi só um exemplo, né? Pegamos ele pelo fato da área sexual, será que o diabo mais investe para tentar o discípulo de Cristo. Agora, se o casal não tem essa necessidade, certamente eles terão outras, né? E é nelas que o diabo vai investir. Você percebe isso na tentação de Jesus, está aí no item 1.1. Após ele jejuar 40 dias e 40 noites como homem, e é bom observarmos isso, né? Jesus foi tentado como homem, não como Deus. Após esse tempo todo em jejum, Jesus teve fome. E onde foi que o diabo o tentou pela primeira vez? Na fome de Jesus, né? No aspecto físico dele. Olha o que diz o item. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Satanás então sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães, revelando ser o Filho de Deus. Contra essa tentação, Jesus usou a Escritura, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, não que o homem não precisa comer, isso é óbvio, né? O texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Jesus está citando aqui, se refere à ordem de prioridades que o ser humano deve seguir, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Acrescentadas por Deus, ele vai honrar, ele não vai deixar faltar nada. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33, Jesus garante isso, né? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então a prioridade é a palavra de Deus, né? Porque apesar do pão ser necessário para a sobrevivência humana, ele sustenta apenas o corpo, né? Ele perece, ele é efêmero, passageiro, né? Já a palavra de Deus sustenta a nossa alma e o nosso espírito, e é algo que permanece para a vida eterna. E se está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então está registrado no cartório divino chamado Escrituras Sagradas, né? E Deus é fiel para honrar o que prometeu. Notem, irmãos, que Jesus ele resistiu ao diabo pela palavra, né? Então, quando Tiago diz resistam ao diabo, isso é pela palavra também, né? Então, primeiro eu tenho que conhecer o que a palavra de Deus me garante, né? Errais por não conhecer as Escrituras, o meu povo perece por falta de conhecimento. E uma vez que eu conheço a palavra,
eu devo obedecê-la. Porque antes de resistir ao diabo, Tiago diz que precisamos nos sujeitar a Deus, né? Na obediência à palavra de Deus. Vamos para outro aspecto da tentação de Jesus, está aí no item 1.2, Jesus foi tentado a testar sua filiação divina, se ele era realmente o Filho de Deus, né? Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo e sugeriu que ele se lançasse dali, porque os anjos de Deus o guardariam. Assim, ele tentou induzir o Senhor a duvidar de que Deus realmente o capacitaria a cumprir sua missão, citando o Salmo 91, versículos 11 e 12. Porém, o inimigo omite uma parte do versículo 11. Mas Jesus resistiu também com as Escrituras: não tentarás o Senhor vosso Deus. Irmãos, Jesus não devia satisfação alguma para o diabo, e nem nós devemos, né? Como Jesus nunca pecou, o diabo usa a estratégia de Jesus se jogar do pináculo do templo, né? Mas, normalmente, o diabo tenta nos fazer duvidar que somos filhos de Deus e saímos da presença de Deus quando cometemos algum deslize, né? Devido às nossas fraquezas, às nossas imperfeições, por não haver um justo sequer, né? Por não haver ser humano que nunca peque. Sabe, quando ele usa as pessoas para dizer, olha, e diz que é crente, que é filho de Deus. E aí, irmãos, isso fica matutando na nossa mente, né? E assim como Jesus não devia satisfação para o diabo, nós também não devemos, né? Então, quando o diabo te acusar dia e noite que você não é filho ou filha de Deus, repreende ele também com a palavra, né? Satanás, está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto receberam Jesus, a esses foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador, sou cheio de falhas, mas tenho Jesus comigo, então eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, sim. Mas o fato é que o diabo tentou colocar dúvidas em Jesus que ele era o Filho de Deus. E como que Jesus demonstrou que ele era realmente o Filho de Deus, irmãos? Foi discutindo com o diabo? Foi fazendo o que ele queria? Não, né? Ele demonstrou que era Filho de Deus quando estava crucificado, prestes a morrer pelos nossos pecados, e mesmo assim ele orou ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, a Bíblia diz que isso levou o centurião a reconhecer, né? Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas, irmão, o centurião não disse isso devido ao fenômeno de escurecer em plena 3 horas da tarde? Não, irmãos, ele disse isso porque Jesus orou por perdão àqueles que o crucificavam. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 9, lá no Sermão do Monte, Jesus disse que isso aconteceria. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós damos um tapa na cara do diabo quando não pagamos o mal com o mal, mas com o bem. Sem contar que quando você faz isso, você está obedecendo ao Espírito Santo, que através de Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E se você está obedecendo ao Espírito Santo, está confirmado que você realmente é um filho de Deus, uma filha de Deus, porque no capítulo 8, versículo 14, dessa mesma carta aos Romanos, Paulo também diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Seguindo aí no item, na verdade o que o diabo queria era abortar a missão de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha uma missão, e qual era essa missão, né? Morrer na cruz para salvar a humanidade perdida. Ele ouviu do próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um, que era o Senhor Jesus, né? Que ele feriria a cabeça, né? O diabo também ouviu quando Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E por isso que o diabo insistiu, desde o início até o fim da vida de Jesus, em seu propósito de tentar impedir que isso acontecesse, que Jesus fosse crucificado. Começou logo no nascimento de Jesus, procurando saber onde ele nasceu a fim de matá-lo, né? Não deu certo, ele continuou usando o rei Herodes para matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, sempre com o propósito de matar Jesus fora da cruz, né? Depois o diabo ainda usou a língua de Pedro para tentar convencer Jesus a não ir para a cruz. Jesus repreendeu ele ali. E foi assim até a morte de Jesus, irmãos. No final, já com Jesus crucificado, o diabo ainda usou a língua dos escarnecedores. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E aqui no pináculo do templo não foi diferente, né?
Mas, como Jó disse que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos, Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O item 1.3 vai falar sobre o último aspecto desse texto em que Jesus foi tentado, que foi a ambição pelo poder. Ambição pelo poder nos faz lembrar da semente que foi semeada entre os espinhos, né? Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, da glória deste mundo, né, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Diz assim o item: Satanás, na terceira tentação, mostrou muitos reinos a Jesus e lhe ofereceu poder terreno sobre eles. Mas Jesus não precisava do poder de Satanás, porque tinha o poder do Pai. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição, do desprezo, da cruz, mas Jesus manteve o foco. Olha aí. Ele tinha uma missão a cumprir e novamente usa as Escrituras. E aí o item encerra dizendo: que lição preciosa, cumprir a missão sem quebrar princípios e de acordo com o plano divino. Irmãos, tem mais duas observações importantes nesse item que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é quando ele diz que o diabo ofereceu poder terreno para Jesus. Como assim, irmãos? Jesus não disse que é me dado todo o poder no céu e na terra? Vamos tentar entender isso aqui. O que acontece, irmãos? Existe na teologia o que os estudiosos chamam de atributos comunicáveis, né? E o que são os atributos comunicáveis? É quando algo é atribuído a Deus, mas ele compartilhou com o ser humano, e o poder é um desses atributos, né? Todo-poderoso, onipotente, só Deus é. Mas ele compartilhou uma pequena porção de poderes às suas criaturas na terra. Por isso que Pilatos vai dizer para Jesus, quando ele se manteve em silêncio durante o interrogatório, né? Você não sabe que tem o poder para te condenar ou te libertar? E Jesus respondeu conforme isso, né, que estamos falando: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Os magos no Egito também tinham poder, né? Faziam o mesmo que Deus fazia através da vara de Arão. Então, meus irmãos, o diabo ele tem poder sim, a ponto de, através do anticristo, fazer cair fogo do céu, né? Só que cada um dará contas a Deus quando houver abuso do poder, como o diabo fez o tempo todo e muitos fazem hoje também. A outra questão nesse item é acerca dos reinos do mundo que o diabo ofereceu ao Senhor Jesus. Notem que Jesus não desmentiu o diabo, e se você for lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, vozes do céu diziam, né? Os reinos do mundo vieram, ou seja, passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então ele está sugerindo que até então os reinos do mundo não eram de Cristo, né? Como explicar isso, irmãos? Deus não é dono de tudo? Não foi Deus que criou todas as coisas? O que acontece, irmãos? O diabo realmente adquiriu os reinos deste mundo, só que através da usurpação, né? Ele adquiriu tudo isso através das mãos de Adão e Eva, e pasmem os irmãos, não a preço de banana, mas a preço de maçã, como muitos acreditam, né? Em outras palavras, Adão e Eva venderam o que não era deles, né? Eles eram apenas administradores ali no Jardim do Éden. E o diabo tomou posse dos reinos do mundo através do engano também. Tanto que João, na sua primeira carta, capítulo 5, no versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno, né? E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, chama o diabo de Deus deste século. Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos, tomar muito cuidado para não adquirirmos nada que o diabo nos oferece, porque receptação de algo roubado também é crime da cadeia, né? Cadeias eternas no lago de fogo. Enfim, o diabo realmente reina neste mundo através das pessoas que dão lugar a ele, né? Mas a partir do momento que o reino de Deus passou a estar entre nós, Jesus e o Espírito Santo é quem reina na vida do cristão, né? Mas, irmãos, chegará o dia em que o diabo será lançado no abismo por 1000 anos, né? É quando o anjo diz que os reinos do mundo vieram a ser de Cristo, né? Porque somente Cristo com os seus santos reinarão ali no milênio. E posteriormente também reinarão por toda a eternidade, quando após a batalha do Armagedon, o diabo for lançado definitivamente no lago de fogo com todos aqueles que estavam sob o seu reinado, né? Que não têm os seus nomes escritos no livro da vida.
Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a tentação durante a caminhada cristã. Afinal, Jesus disse que não é o servo maior que seu senhor. Se ele, sendo perfeito em tudo, foi tentado, que dirá aos seus discípulos, que somos todos pecadores, né? Olha o que diz. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Satanás tenta os crentes, assim como fez com Jesus no deserto. Em outra ocasião, Jesus falou com seus discípulos acerca de suas tentações. Passar por tentações não é pecado, mas ceder à tentação, sim. Então, como diz o hino 75 da harpa cristã, tentado não cedas, né? Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Às vezes a tentação bate de tal forma que achamos que já estamos pecando só de ser tentado, né? Se alimentarmos o pensamento, sim. Se poluirmos a nossa mente com pensamentos impuros devido às tentações, né? Jesus disse que se alguém atentar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou no seu coração, né? No seu pensamento. Então é necessário lutar, resistir até mesmo aos pensamentos impuros. E como fazer isso, irmãos? Enchendo ele com coisas puras, né? Com aquilo que é puro. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que em tudo que é puro, nisso nós devemos pensar, né? Eu costumo comparar o coração do pecador que não conhece a Cristo com uma caneca cheia de água suja, né? Se você ferver a água dessa caneca até transbordar, só pode jorrar água suja, né? Mas a partir do momento que a pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor, e ele começa a encher o seu coração, o seu pensamento com a palavra de Deus, que é a água que limpa, que purifica a igreja, essa água limpa agora vai enchendo a caneca e a água suja vai saindo. A água suja agora vai dando lugar para a água limpa e chegará um momento que haverá somente água limpa na caneca, né? E aí a tendência agora é jorrar água limpa ao ser fervida, porque assim como do que há em abundância na caneca, isso jorrará, do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Não só a boca, mas as atitudes também. E eu vou deixar de ser tentado por isso? Por ocupar a mente com coisas puras? Não, né? Mais puro que Jesus nunca houve, e ele em tudo foi tentado. Mas com certeza, irmãos, eu ocupando a mente com aquilo que é puro, eu não serei tentado acima do que eu possa suportar. O item 2.1 afirma que todos nós somos tentados a pecar. Olha o que diz. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. A mídia, em geral, dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos e evitá-los nem sempre é fácil. É preciso coragem para combater as tentações do diabo por amor a Deus. O anseio do diabo é infiltrar nos corações dos discípulos de Cristo tentações maliciosas para depois nos consumir e levar para longe de Deus. Tentações maliciosas. E o que são isso? Tentações maliciosas são aquelas que parecem ser algo bom, principalmente quando tem base bíblica, né? Porém, os textos são distorcidos. E pasmem os irmãos, apesar de ser o pai da mentira, se for preciso, o diabo fará uso até da verdade para conseguir seus intentos, né? Como fez com o Senhor Jesus e também com a Eva. O que ele disse para Jesus e para Eva está escrito mesmo. Agora imagina, irmãos, o diabo falando o que está escrito nas Escrituras, né? Isso serve de alerta para nós, né? Nem todos que pregam o que está escrito são de Deus. É possível até mesmo ser um apóstolo por fora, mas ter o diabo por dentro, como Judas Iscariotes. E como que Jesus reagiu diante da verdade distorcida pelo diabo? Rebatendo com o contexto, né? Também está escrito. Com a Eva não foi diferente, né? O diabo também usou a verdade, que ela seria como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso era verdade porque a Trindade reunida vai dizer isso mesmo, né? Agora o homem é como um de nós. Só que junto com essa verdade, o diabo fez uso da mentira, não morrerás. Com Jesus, o diabo caiu do cavalo, né? Ele não conseguiu enganar o Senhor porque Jesus não só conhecia a verdade e todo o contexto da verdade, como ele mesmo é a própria verdade, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Mas com a Eva ele teve êxito, devido a um erro que muitos cristãos cometem, né? Não conferir nas Sagradas Escrituras o que ouvem sobre Deus, ficam apenas com a palavra terceirizada, vinda do púlpito. Eva supostamente teria ouvido a palavra de Deus da boca do Adão e não foi conferir na oração se Deus realmente falou que ela morreria se comesse do fruto. Então bateu a dúvida e era tudo o que o diabo precisava para conseguir o seu intento, né? Então, meus irmãos, não vamos cair no mesmo erro da Eva, mas vamos ficar de pé no acerto dos bereanos, né, que conferiam nas Escrituras tudo que Paulo pregava. E olha que era o apóstolo Paulo. Já o item 2.2 vai falar sobre a tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. A Bíblia nos revela que Davi não resistiu à tentação ao ser atraído pela beleza de Batseba enquanto se banhava. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas se deixou dominar por ela. Interessante a analogia que o comentarista faz, né? A tentação é como uma mola propulsora. Então vamos por essa linha. Irmãos, imagina um par de sapatos com duas molas, uma embaixo de cada pé. Debaixo do pé esquerdo está a mola chamada tentação e debaixo do pé direito está a mola chamada arrependimento. Todos nós temos essas duas molas à disposição debaixo do nosso sapato, né? Agora, imagina, numa certa altura, o pecado e a misericórdia um do lado do outro. Só que a mola que demos o impulso é a que vai nos levar a alcançar ou o pecado ou a misericórdia de Deus. Se deixarmos ser levados pelos impulsos da mola do pé esquerdo, chamada tentação, certamente alcançaremos o pecado. Mas se pularmos com o pé direito, vamos alcançar as misericórdias de Deus, porque o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Às vezes ficamos admirados, né? Como pode Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, não resistir à tentação? Observe que o item diz que não foi só o adultério, não. Ele também cometeu um homicídio, mandou matar o marido da Batseba, né? Porque, como diz o Salmo 42, versículo 7, um abismo chama o outro abismo, né? Agora a questão é, por que o rei Davi não resistiu à tentação se a Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentados acima do que possamos suportar? Falamos há pouco sobre isso, né? Porque o Davi provocou a tentação. Ele pulou seguidamente sobre o sapato da tentação. Cada olhada na Batseba era como um salto. E assim ele foi tentado acima do que ele podia suportar. Só que o Davi mudou de pé e começou a saltar sobre o pé direito, onde estava a mola propulsora do arrependimento, né? E alcançou as misericórdias de Deus. Mas os galos, as consequências ficaram, né? Das cabeçadas que ele deu lá em cima no pecado. Já o item 2.3 aborda a tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. A lista varia de pessoa para pessoa. O servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes que Eliseu recusou e cedeu à tentação. Ele seguiu Naamã, mentiu acerca do que Eliseu disse e se apossou dos presentes. Então foi amaldiçoado com a lepra, porque mesmo andando ao lado de um santo homem de Deus, o Geazi agiu fora da vontade de Deus, né? Irmãos, essa referência que está aí no item, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E aqui está a explicação do porquê o diabo conhece a carência ou a fraqueza de cada um de nós, né? Ele só não é onisciente, ele só não sabe o que estamos pensando. Esse atributo pertence somente a Deus, né? Mas o diabo, por estar ao nosso redor, ao meu redor, ao teu redor, ele vê o que nós fazemos, o que nós olhamos, ele ouve o que nós falamos e assim ele conhece a nossa fraqueza, né? Notem que a fraqueza de Davi não era o dinheiro, por isso o diabo não investiu nessa área com o Davi. Mas a fraqueza do Geazi, o moço do Eliseu, era o dinheiro, né? Assim como a do jovem rico, a de Ananias e Safira, a de Judas Iscariotes, a daquele Simão lá de Atos, capítulo 8. E foi nessa fraqueza que o diabo trabalhou e derrubou todos eles, né?
Pedro ainda aconselhou Simão: usa a mola do arrependimento, rapaz, para ver se você alcança a misericórdia. E não para por aí. No caso do apóstolo Paulo, a fraqueza dele era soberba, né? Tanto que foi colocado um espinho na carne de Paulo. A Bíblia não diz que espinho era esse, mas claro que era algo simbólico, né? E Jesus não tirou esse espinho de Paulo, mesmo com ele implorando por 3 vezes, justamente para que o apóstolo não tivesse uma recaída, né? Para que ele não se exaltasse pelas revelações que ele teve do terceiro céu, do paraíso. O diabo até tentou investir nessa fraqueza do Paulo, usando uma jovem adivinha para elogiar ele e impedir que ele fosse orar. Tipo, orar para quê, rapaz? Você já é um servo do Deus Altíssimo. Só que dessa vez quem caiu do cavalo não foi o apóstolo, né? Mas novamente o diabo. Paulo teve discernimento, repreendeu o diabo da vida daquela jovem e quem sabe ela não foi líder dos jovens da igreja que Paulo estava formando ali em Filipos, né? Onde a Lídia seria a dirigente do círculo de oração, o carcereiro, o líder dos varões. E é assim que começa uma igreja, né, irmãos? Mas vamos em frente, chegamos aí no tópico 3, que vai nos alertar que a tentação não vem de Deus. Tiago também nos alerta sobre isso, né? No capítulo 1, versículos 13 ao 15 da sua carta. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Antes de comentarmos sobre esse ponto de vista do Tiago, vamos ver o que diz aí o item. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Deus não coloca o mal no nosso caminho. Por isso, o discípulo de Cristo, ceder ou não ceder à tentação, passa por uma decisão pessoal. Irmãos, Deus jamais vai colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho, né? Só que a pedra sempre estará ali, no nosso caminho. Cabe a nós tropeçarmos nela e cairmos, ou fazermos como Jacó, descansar sobre ela como se fosse um travesseiro e adorarmos a Deus também sobre ela como se fosse um altar de adoração, né? Jacó fez tudo isso, menos tropeçar na pedra, menos ceder à tentação de pecar contra Deus, de desandar do propósito que Deus tinha com ele em Padã Arã. Mas voltando ao ponto de vista do Tiago acerca da tentação, o que ele está dizendo é que a tentação age tentando alimentar um embrião que habita em nós, chamado concupiscência, né? Paulo chama ela de pecado que habita em nós, ainda que como um embrião, mas ele está lá. E se alimentarmos ele, certamente ele vai crescer e se transformar num gigante, assim como aconteceu com Davi. Interessante que o Davi venceu um gigante externo, porque todos estavam vendo, mas perdeu para o gigante interno, chamado concupiscência, porque ninguém estava vendo, né? Ou pelo menos o Davi pensava que ninguém estava vendo. Irmãos, notem que o Tiago, ele compara o nascimento do pecado com uma gestação humana, né? Espiritualmente o processo é o mesmo, por isso que ele faz essa comparação, né? Quando você olha alguém ou algo ilícito e deseja, os olhos, irmão, já mandou as informações para o cérebro, né? Para o pensamento, e ali ele vai processando várias fantasias até o pecado vir à tona. Então, irmãos, o segredo para vencermos as tentações é fazermos como Jó, um pacto com os nossos olhos de não olharmos mulher nenhuma, né? Porque Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos, né? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, né? Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 14, que o adultério já começa nos olhos, né? E depois Jesus cita ele nos pensamentos e Tiago apresenta ele consumado e gerando a morte. O item 3.1 diz que é necessário ter força para resistirmos à tentação. O cristão deve ser cauteloso e identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras, prontas para nos prender e aniquilar se não estivermos firmes na presença de Deus. Portanto, devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. Irmãos, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, né? Desmentindo assim a linha teológica de que o ser humano não precisa de esforço algum para entrar no céu, porque a salvação é totalmente pela graça, né? Só que o fato de haver a necessidade de um esforço para entrar no céu não significa que a salvação deixou de ser pela graça e passou a ser por méritos, né? De maneira nenhuma. Paulo deixa bem claro em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça nós somos salvos por meio da fé.
E isso não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Mas e como explicar esse esforço necessário para a salvação? Em Romanos capítulo 8, versículo 26 está a resposta, né? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ou seja, se somos fortes, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Por isso que mesmo sendo fracos, nós somos fortes, e isso é graça. Assim também como a fé necessária para a salvação não é méritos, porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso é graça, né? Assim como a santificação necessária para a salvação não é méritos, porque a mesma palavra que gera a fé nos santifica ao mostrar o caminho da salvação, e isso é graça. E o que dizer do arrependimento, né? Que também é necessário para a salvação, mas não é méritos, porque se nós nos arrependemos, é devido ao fato que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? E se foi o Espírito Santo que nos convenceu, isso é graça e não méritos, né? Então, irmãos, é necessário sim para sermos salvos esforço, fé, santificação, arrependimento, mas tudo isso provém da graça de Deus. E o que tudo isso me ensina? Que eu não devo jamais me sentir melhor que um irmão que caiu na fé, porque se eu estou de pé, é porque a graça de Deus me sustentou até aqui, né? Eu devo sim me cuidar para que eu não venha cair também, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ajudar aquele que está caído a se levantar, né? Porque estamos todos no mesmo barco, irmãos. Mesmo barco de pecadores carentes da graça e misericórdia de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Caminhando para o final, o item 3.2 fala sobre a necessidade da oração para vencer a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. É indispensável ao discípulo de Cristo cultivar uma vida diária de oração, priorizando o uso do tempo e o esforço, pois a natureza humana e o inimigo buscam nos direcionar no sentido contrário à oração. Orar em todo o tempo faz parte das atitudes necessárias na luta diária para não ceder às tentações. A oração faz parte da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, né? E Jesus, como homem, ele mesmo via a necessidade de buscar ao Pai em oração, né? Por isso que ele orava constantemente, por sinal, juntamente com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a oração é uma das armas mais importantes do discípulo de Cristo, né? E o diabo, sabendo disso, ele vai tentar desarmar o crente ou mobilizar ele para não usar essa arma. Aquela jovem que comentamos há pouco, né, a líder da mocidade de Filipos, antes de se converter, estava sendo usada pelo diabo para impedir que Paulo seguisse o seu destino, que era a oração na margem de um rio, e assim ele retornasse para o sentido contrário, como diz aí no item, né? O diabo também tentou impedir que Paulo pregasse a palavra de Deus para um procônsul, justamente porque a palavra de Deus e a oração é como o arroz e feijão do crente, né? Não podem faltar. Um completa o outro para o diálogo com Deus. E se o crente não orar e nem meditar na palavra de Deus que gera fé, ele vai ser alvejado pelos dardos inflamados do maligno, né? É como um soldado que vai à guerra armado até os dentes, mas não usa as armas que tem, né? Ou não sabe usar. Certamente ele vai perecer em combate, assim como Ló não orou e foi enganado pela aparência de Sodoma, ou até mesmo, quem diria, o profeta Samuel, que também não buscou a direção de Deus e quase foi enganado também pela aparência do Eliabe, entre tantos outros, né? Irmãos, notem que o diabo ele mostrou para Jesus a glória do mundo do alto, né? Foi um panorama, foi algo superficial, foi por cima, né? Por que ele mostrou lá de cima, irmãos, a glória do mundo? Porque se ele mostrasse de perto, ia ficar escancarado, né? Que tinha mulher adúltera, outra com 5 maridos, outro com uma legião de demônios, outro mantendo relações com a própria madrastra, um mundo cheio de escravos do pecado, cheio de doenças físicas e espirituais. Só que mesmo sem ele mostrar tudo isso para o Senhor Jesus, ele já conhecia, né? Mas nem todos conhecem. Então é onde o diabo consegue enganar as pessoas, mostrando um panorama, uma visão bela do pecado, sem mostrar o destino final mesmo, né? Ele mostra a glória do mundo, os lábios que destilam favo de mel da mulher adúltera, mas esconde o amargo gosto do absinto, né? Ele mostra o pecado que sacia o prazer da tua carne, mas esconde o sofrimento eterno do lago de fogo. Por último, o item 3.3 encerra o estudo de hoje afirmando que fugir da tentação é uma estratégia. E ele pega aí como exemplo o José do Egito, né?
A lição não poderia terminar com um exemplo de fidelidade a Deus nas tentações melhor do que o do José, né? Abaixo de Jesus foi o José. Até porque sempre tem aquele que diz, Jesus resistiu tudo isso porque ele é Deus. Sendo que Jesus resistiu ao diabo, conforme nós já falamos, né? Não como Deus, mas como homem. Mas para não dar margem que é impossível não ceder às tentações porque a carne é fraca, temos o José como exemplo, né? Se a tua carne é fraca, simplesmente corra, né? Mas olha o que diz o item. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar. Ele era um jovem formoso, a quem ela passou a assediar, dizendo, deita-te comigo. José, porém, era um homem íntegro e temente a Deus, por isso preferiu fugir a ceder àquela oferta. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir da tentação é uma estratégia para não cair em pecado. O apóstolo Paulo também aconselha isso para o jovem pastor Timóteo, né? Foge dos desejos da mocidade. Mas vamos seguir o raciocínio do comentarista aqui acerca do José. Eu acredito que os irmãos conhecem bem a história dele, né? Inclusive, irmãos, nós temos aí 14 vídeos gravados aí no nosso canal sobre toda a história do José, de como valeu a pena ele ter se sujeitado a Deus, não resistido ao diabo e fugido dele, né? Irmão, mas está errado, nós devemos resistir ao diabo e ele é quem deve fugir de nós. Sim, mas às vezes é necessário não resistir ao diabo, irmãos, no sentido de não enfrentá-lo, né? Não subestimá-lo e fugir dele, né? Porque se você ficar, ele vai te agarrar à força, como a mulher do Potifar queria fazer, né? Irmãos, com o diabo não se brinca, né? Brincar com o diabo e suas artimanhas é o mesmo que brincar com fogo ou com um lago de fogo, né? José fugiu e Deus o exaltou. Assim como Moisés, que também abriu mão de por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e também fugiu dos prazeres do Egito, porque tinha em vista algo muito melhor e eterno, né? Então fica a lição para nós. Amém, meus irmãos? Concluímos assim essa lição de número 4 e, se for da vontade de Deus, na próxima semana estaremos refletindo na lição de número 5, que vai falar sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula e até a próxima.